Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos falar um assunto bem diferente do que a gente vem já apresentando aqui, né, nas nossas aulas. Hoje eu trouxe para vocês um assunto sobre sífilis adquirida. A gente vai aqui fazer uma abordagem completa, né, sobre essa patologia infecto-contagiosa, tá? E aí também eu trago algumas questões para a gente estar resolvendo aqui conforme a gente vai avançando no conteúdo, né? Por que falar sobre a sífilis, professora? Bem, dentre as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis é uma das doenças infecto-contagiosas de maior patogenicidade, né? E aqui no Brasil existe uma reemergência dessa doença, por isso a importância de a gente fazer essa abordagem para que os profissionais de saúde eles estejam mais aptos a reconhecer, né, as manifestações clínicas da sífilis, conhecer os testes diagnósticos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e principalmente saber interpretar os resultados desses exames, né, para diagnóstico e também para o controle e tratamento dessa doença. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês esse tema, para a gente fazer essa abordagem, tá? E aí ela também é uma doença muito cobrada, né, nas provas de concurso sobre IST. Então, convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, o seu comentário. E vamos lá hoje fazer o estudo inicial aqui, fazendo a abordagem da sífilis adquirida, a princípio, tá bom? Num outro momento eu vou falar aqui sobre a sífilis congênita. Então, o que será abordado nessa sequência de aulas que nós vamos estudar sobre a sífilis adquirida? Nós vamos fazer uma abordagem sobre a definição da sífilis, tá? Trazendo aqui que tipo de doença, né, é a sífilis. Vamos falar sobre as causas, o agente etiológico é importante, que é muito cobrado em prova. A forma de transmissão e a transmissibilidade também da doença. É importante a gente fazer uma abordagem da classificação clínica da sífilis, e aqui nessa parte da classificação a gente vai detalhar as manifestações clínicas da doença, porque as manifestações clínicas, elas se dão de acordo com o tempo de infecção da doença, de evolução e dos estágios da sífilis. Então, por isso que a gente vai fazer essa abordagem das manifestações na classificação da sífilis. Quais são os métodos diagnósticos que existem, né, para o diagnóstico da sífilis? Então, a gente vai abordar aqui os testes não treponêmicos, os testes treponêmicos. Vou explicar para vocês o que é isso, né, qual a diferença entre esses dois tipos de testes. No tratamento, a gente vai falar sobre o medicamento, que é o medicamento de primeira escolha para tratar a sífilis. Nós vamos falar sobre a via de administração desse medicamento, né? Vamos falar sobre o esquema terapêutico que é utilizado para a sífilis, que é de acordo com a classificação clínica, tá bom? Então, vamos fazer uma abordagem completa aqui sobre o tratamento. E por último, a gente vai fazer uma abordagem das particularidades em algumas populações, né? Especialmente aqui em gestantes, pessoas com HIV, e em relação também às parcerias sexuais, né? Então, qual seria a conduta aqui do profissional em relação a essas particularidades, tá bom? Então, a gente vai fazer essa abordagem. Então, vamos começar pela definição e a etiologia da sífilis. Então, eu deixei aqui para vocês, né, aqui em destaque, em vermelho, as palavras-chave que são importantes para a gente lembrar, principalmente na prova, né? Então é importante você lembrar aqui dessas palavras-chave, deixei em destaque aqui para vocês estarem fixando isso, e entender, né, que a definição da sífilis e qual a sua causa, qual o seu agente etiológico, por incrível que pareça, isso aí é cobrado nas provas de concurso, tá bom? Então vamos começar aqui pela definição. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, tá? Então é importante a gente grifar isso aqui, porque a sífilis é causada por uma bactéria, tá bom? Seu agente etiológico é uma bactéria. E é uma doença sistêmica. Por que é uma doença sistêmica? Porque a sífilis, ela pode envolver outros órgãos, né? Ela não se limita, dependendo do estágio da doença,
ela não vai se limitar somente aos órgãos sexuais, ela pode também comprometer outros órgãos, principalmente o sistema nervoso e também a parte cardiovascular. Isso vai depender também da evolução da sífilis, por isso ela vai acometer diversos órgãos e sistemas do corpo, por isso que ela é uma doença sistêmica. Ela também é uma doença crônica, então ela é uma doença que ela não tem a sua resolutividade em um tempo curto, né? Em geral, dura às vezes meses e até anos, tá? Porque a grande maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas, né? E quando vão apresentar os sinais e sintomas, já estão num estágio um pouco mais grave. E quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes não são percebidos e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais. Dentre essas ISTs, a sífilis, ela é uma doença curável, tá bom? Então, existe um tratamento para curar a sífilis. E outra característica importante é que ela é uma doença exclusiva do ser humano. Ela é uma doença antiga. O agente etiológico foi descoberto em 1905, que o agente etiológico dela é o treponema pálido, que tem o formato de espiroqueta, como vocês estão observando aí na imagem, e ela é uma bactéria gram-negativa. Em relação à transmissão da sífilis, a transmissão principal se dá pelo contato sexual. Contudo, mas existe essa forma que é através do contato com o sangue ou produtos sanguíneos, no caso de agulhas contaminadas, ou através da transfusão com sangue não testado. Embora hoje a gente tenha essa garantia, né, da questão das doações de sangue, todos eles serem testados para vários tipos de doença, então aquele sangue que não foi testado, existe uma probabilidade, um risco da transmissão da sífilis ocorrer através dessa via. E a transmissão vertical é aquela em que a mãe, durante o processo gestacional, pode transferir, né, as espiroquetas através do sangue para o concepto, no caso, para o feto, ou então no momento do parto. Em relação à transmissibilidade da sífilis, ela é maior nos estágios iniciais da doença, aí inclui aqui a sífilis primária e a sífilis secundária, que vai diminuindo gradualmente com o passar do tempo. Nesse caso, inclui aqui a sífilis latente recente. Vale lembrar que no primeiro ano de latência, 25% dos pacientes apresentam recrudescimento do secundarismo e, portanto, pode haver a transmissão. Essa maior transmissibilidade, ela se explica pela riqueza dos treponemas nas lesões, que é comum na sífilis primária, que é no cranco duro, tá? Que é a ferida, que é a lesão, né? Que caracteriza a sífilis, e na parte secundária, onde esses treponemas vão estar presentes nas lesões mucocutâneas. As espiroquetas penetram diretamente nas membranas mucosas ou entram por abrasões na pele. Essas lesões se tornam raras ou inexistentes a partir do segundo ano da doença, tá bom? Vale ressaltar que em gestante, a taxa de transmissão vertical da sífilis para o feto é de 80%. Então, e essa transmissão também pode ocorrer durante o parto vaginal, se a mãe apresentar alguma lesão sifílica. Essa lesão fetal ela vai ser influenciada pelo estágio da doença na mãe. Vai ser maior se a mãe estiver, né, no estágio primário e secundário. E pelo tempo também que o feto vai ficar exposto à doença. Esse comprometimento fetal ele pode provocar em torno de 30% a 50% de morte ainda, né, na vida intrauterina, parto pré-termo ou morte neonatal. Então, vamos dar uma pausa no conteúdo e responder aqui algumas questões, tá? A gente vai estudando ali, vamos ter várias outras aulas ainda falando sobre a sífilis, que o assunto é bem longo. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 questões para a gente resolver aqui nessa primeira aula sobre a sífilis. Então, a nossa primeira questão aqui diz o seguinte: a sífilis é uma infecção sexualmente
transmissível, curável e exclusiva do ser humano, né, que a gente falou lá na descrição. Causada por qual bactéria? Então, lembrando para vocês que o agente etiológico aqui, né, ele é muito cobrado nas provas. Então, por isso pedi para vocês grifarem lá, né, no início da nossa aula sobre o nome do agente etiológico, o nome da bactéria que causa a sífilis, tá bom? Então, como nós vimos, né, o agente causador da sífilis, que é uma bactéria, que é tem a forma de uma espiroqueta, é chamado de treponema pálido, tá bom? Então, nossa resposta correta aqui para essa alternativa B. Nessa próxima questão, a sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica de evolução crônica causada pelo, pontinho, pontinho, né? Para a gente responder aqui nas alternativas abaixo. Quando não tratada, ela progride ao longo dos anos por vários estágios clínicos que se dividem em sífilis recente, que é a sífilis primária, secundária e latente recente, e a tardia, que é a latente tardia e terciária. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Então, nós vimos, né, que o agente causador da sífilis é o treponema pálido. Então, alternativa C aqui nessa questão. Nessa próxima questão, também do ano de 2003, para o cargo de enfermeiro. Marca a alternativa que menciona um agente etiológico da sífilis gestacional. Então, como nós vimos, a resposta aqui para essa questão vai ser a alternativa B, treponema pálido. Esse é o nome do agente etiológico, é o que causa, né, a sífilis. Tá? Então, nós finalizamos hoje a nossa primeira aula estudando aqui sobre a sífilis adquirida, tá bom? Então, a gente vai continuar na nossa próxima aula, vou trazer várias aulas aqui estudando sobre sífilis. Então, se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Aproveita para se inscrever se você não é inscrito. E aí eu vou estar esperando vocês na nossa próxima aula.